Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai trabalhar algumas páginas hoje, mas antes disso a gente tem que rever alguns conceitos para que você possa responder às atividades seguintes. Tudo bem? Vamos lá então. A gente vai lá para o estudo da língua. Nós vamos fazer as atividades referentes às páginas 8 e 9 do livro 2, tá? Do segundo bimestre de língua portuguesa. O que é verbo? Você se recorda o que é verbo? Vamos relembrar então agora? Vamos ver bem de pertinho o que significa verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, algo que está acontecendo. Então, quando eu falo verbo, é aquilo que determina o que está acontecendo naquele momento, como brincar, cantar, falar, rir. Então, são ações, coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, determinou uma ação, algo que está acontecendo, nós chamamos de verbo, ok? E o que é um substantivo? A gente já classificou alguns substantivos, né? Como próprio, comum, certo? E agora a gente vai entender como é o substantivo, o que é realmente substantivo. Então, substantivo é a classe gramatical de uma palavra, de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Então, tudo aquilo que denomina nome, pode ser de um objeto, pode ser de um lugar, é um substantivo, certo? Sem pensar na sua classificação agora, só pensando no que é um substantivo. Então, substantivo é tudo aquilo que leva nome. Pode ser nome de pessoas ou nome de coisas, de objetos, certo? Vamos para o próximo, então. O que é artigo? Na última aula que a gente teve de Zoom, a gente conversou um pouquinho o que é artigo, mas vamos relembrar. Artigo são palavras que acompanham os substantivos. Então, vamos ver quais são para vocês poderem fazer essa junção. Então, os artigos são definidos em artigos definidos ou artigos indefinidos. Os artigos definidos são a, as, o, os, e os indefinidos, uns, uma e umas. Os artigos sempre estão juntos com o substantivo. Quando eu falo a Maria, o João, a casa, certo? A louça. Então, eles estão sempre ligados ao substantivo, certo? Então, artigo está sempre ligado ao substantivo. Então, agora vamos para a explicação das atividades. Então, olha a atividade que você vai ter que fazer, tá? Ela tá lá na página 8 do seu livro e a gente vai fazer juntinhos agora. Eu vou explicar para você como funciona essa atividade. Então, ali a gente tem algumas cenas, né, que estão acontecendo. E nessas cenas a gente vai conversar um pouquinho sobre a ação que elas estão desenvolvendo nesse momento. Vamos lá? Então, ali fala, de acordo com a autora do poema, qual é a forma mais usada para compartilhar a sabedoria dos provérbios no dia a dia? Leia o verso a seguir e assinale a resposta. Então, tá ali, os provérbios estão na boca do povo. Então, qual das imagens abaixo é a que melhor classifica esse ditado? Será que é só eu lendo um dicionário? Eu conversando com uma única pessoa? Eu lendo rótulos de embalagem? Ou eu conversando com várias pessoas? Lembrando que ali fala que os provérbios estão na boca do povo, certo? Então vamos para o próximo exercício 9. Observe os provérbios abaixo e responda. A vaca vai para o brejo. Boa asa voa com qualquer vento. Os provérbios andam na boca do povo. Então, nós vemos ali que tem 3 palavras em destaque. E ali a letra A pergunta. As palavras destacadas indicam um nome, uma característica ou uma ação. Lembra que a gente conversou de verbo? Que o verbo é aquilo que determina a ação, algo que está em movimento, algo que está acontecendo. Então, aqui as palavras de destaque seriam o quê? Próximo. Letra B. Em que tempo essas ações acontecem? Então, elas estão acontecendo de uma forma que ainda irá acontecer, algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo. Então, a vaca vai para o brejo. Boa asa voa em qualquer vento. Os provérbios andam na boca do povo.
Então, está acontecendo em qual momento? Agora, que é presente, lá atrás, que já passou no passado, ou ainda irá acontecer? Letra C. Quais nomes estão combinando com os verbos abaixo? Escreva. Então, ali você tem alguns provérbios, né? Então, vai, combina com qual provérbio? Voa, combina com qual? Tem e andam, tá? Eu vou dar 4 opções de palavras para você. Você vai tentar encaixar eles com a palavra vaca, asa, provérbios e paredes. E você vai encaixar com elas, tá? No exercício 10, complete as ideias dos provérbios a seguir. Não se cutuca onça com quê? Aí você completa. Manda quem pode. Letra C, em boca fechada. Deus ajuda. De grão em grão. Se tiver dúvida, é só você pesquisar ali no Google que ele vai te ajudar a completar cada um dos provérbios, tá? Lá na próxima página, vamos para o próximo exercício. Número 11. Reescreva os provérbios acrescentando os verbos do quadro abaixo. Então, a gente tem ali as palavras é, sai, tem e engana. Letra A, o barato. O barato acontece aqui. Qual palavra você bota ali para encaixar, tá? Letra B, as aparências. Letra C, filho de peixe, peixinho. Mentira, perna curta. Então, você vai completar com as palavrinhas que estão ali no quadro e reescrever a frase. Não é só para botar a palavra ali, sim reescrever. Número 12. Escreva outros provérbios no espaço abaixo e pinte conforme indicado na legenda. Então, ali você tem uma legenda que está pintando de azul os verbos e de amarelo os nomes que combinam com os verbos. Lembrando que os nomes que combinam com os verbos ali são os substantivos. Então, o primeiro ali está assim, ó, Deus e ajuda estão pintados. Então, Deus está pintado de amarelo porque ele seria o substantivo. E o outro ajuda de azul porque ele é o verbo. Então, você vai procurar ali nos ditados que você vai escrever nos quadrinhos, tá? E você vai pintar onde for o substantivo e onde for o verbo. Então, verbos de azul e substantivos de amarelo. No exercício 13, o verso o ditado popular é invento. Observa ali que a letra O, ela está destacada, tá? Ela está mais escurinha, porque ela está em destaque. E ele pergunta, essa palavra está indicando o quê? Que o dito popular é algo conhecido para quem fala no poema, que o dito popular é algo incompreensível, que o dito popular não é conhecido para quem fala no poema. Então, olha só, observa bem. Ele está falando que o dito popular é invento. Então, qual seria a melhor resposta? O que se encaixa melhor ali? Lembra que lá em cima, na verdade, na outra página, a gente falou um pouquinho sobre a questão do ditado popular estar na boca do povo. Então, ali com isso você já consegue encontrar a resposta. Na número 14, leia os versos abaixo e responda. Lembrando que ali a gente está com o quê? Com os artigos em destaque, tá? A gente já viu o que é artigo. Os provérbios andam na boca do povo. O dito popular é invento. As palavras em destaque se referem aos nomes, substantivos, às características, que são adjetivos, ou às ações, que são verbos. Lembra que acabei de falar para você, o artigo está sempre juntinho com o substantivo. Então, você já sabe qual é a resposta aqui nessa, né? Então, vamos para 15. Se a autora tivesse escrito nas frases da atividade anterior uns provérbios e um dito popular, eles teriam o mesmo sentido? Lembra que a gente classificou os artigos entre definido e indefinido, tá? Então, quando eu uso uma, uns e umas, eu não estou conseguindo definir de quem eu estou falando. Então, aqui, será que nessa questão, se ela tivesse, ao invés de ter usado os e o, usado uns e uma, a gente conseguiria definir de qual provérbio ela estaria falando? Né? Vamos pensar um pouquinho nisso, certo? Então, essa seria a nossa aulinha de hoje. Beijos no seu coração, fique com Deus. Se tiver alguma dúvida, é só chamar a prof. Tchau, até a próxima.